Nós temos estudado alguns ensinos de Jesus no seu último discurso. Então, nós estamos na quarta mensagem e nós vimos que depois que Jesus lava os pés dos discípulos, depois que ele entrega ali o pão, que ele celebra a Páscoa ali com os discípulos, a última Páscoa de Jesus, que também deu início ao mandamento da ceia do Senhor, nós chamamos de a primeira ceia. Então Jesus começa a falar aos seus discípulos, e nós estamos estudando alguns desses ensinos, alguns princípios que Jesus deixou para aquele grupo bem restrito de apóstolos e alguns outros discípulos que o acompanhavam desde a Galiléia, estavam ali celebrando naquele cenáculo, aquela refeição com Jesus. Então Jesus começa a falar-lhes algumas coisas, a dar alguns princípios bem específicos para a missão que eles iam ter que cumprir após a sua partida. E nós falamos aqui, pelo menos em três pontos, em três ensinos que Jesus deixou. Primeiro, ele falou ser a videira verdadeira. E nós somos os ramos. Então Jesus disse, olha, aquele que está em mim, aquele que permanece em mim, nos meus ensinos, ele vai dar muito fruto para a glória do Pai. Nós não pegamos em ordem cronológica, que está em João. Na verdade, nós pegamos meio que de trás para frente. Mas, por importância, eu creio que Jesus é a videira verdadeira. O segundo estudo, nós falamos sobre o Espírito Santo, que ele é a identidade e a habilitação do cristão. Então, Jesus disse que deixaria o Consolador, aquele que iria lembrá-los das palavras dele, que iria ensiná-los as coisas que eles precisariam aprender, aquele que também iria ali dar o poder na missão e que ia ajudá-los em tudo que Jesus determinou que fizesse. E depois nós estudamos sobre a oração. Jesus, em alguns pontos desse sermão, ele fala também sobre a oração. E eu chamei de a oração a chave para o sucesso da missão. Então nós vimos pelo menos 3 ensinos de Jesus nesse último sermão, nesse último discurso, ali ao grupo de discípulos. E hoje nós vamos ver o último, talvez a última mensagem dessa série. Não sei, estava pensando em mais um, mas eu planejei como sendo 4 estudos e hoje vamos ver o amor. Eu coloquei aí o novo mandamento, o amor, o distintivo do cristão. Então vamos abrir nossas Bíblias para João, capítulo 13, e nós vamos ler dos versículos 31 até o versículo 35, e depois nós vamos pular para o capítulo 15 e ler os versículos 12 e 13, certo? Então vamos lá. João, capítulo 13, versículos 31 a 35, e depois capítulo 15, versículos 12 a 13. Diz assim a palavra do Senhor. Quando ele saiu, disse Jesus, agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis. E o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Capítulo 15, versículo 12 e 13, ele continua dizendo, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a própria vida em favor dos seus amigos. Vamos orar. Pai querido, graças te damos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que é maravilhosa. Obrigado porque ela nos fortalece, ó Deus, ela nos anima, ela nos dá, ó Deus, o vigor, a esperança que precisamos para viver a vida cristã. Obrigado porque o Senhor
nos ensinou tudo que precisávamos. O Senhor deixou as ferramentas. O Senhor colocou à disposição do cristão aquilo que ele precisa, ó Deus, para cumprir essa missão. E o Senhor nos deu mandamentos para que pudéssemos segui-los. Assim, ó Deus, te rogamos a tua bênção por essa noite, por esse ensino. Que seja, ó Deus, o ensino do Espírito Santo. Que no abrir da minha boca eu possa falar as palavras, ó Deus, que o Senhor tem a dizer aos meus irmãos. O teu Santo Espírito também que nos ajuda, que nos auxilia nesses momentos, que ele possa também abrir o entendimento de cada um aqui, falar aos corações, que possamos, ó Deus, ser impactados, possamos ser transformados, ó Deus, pela palavra, porque é ela que promove a mudança. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém. Então, nós temos aí um novo mandamento. Engraçado que nós vamos ver que não era tão novo assim. Mas Jesus fez questão de enfatizar que deixava um novo mandamento para os seus discípulos. E como nós lemos aqui no capítulo 13, há uma frase muito interessante que inicia o versículo. Quando ele saiu. Ele estava falando aqui de Judas Iscariotes, aquele que traiu ao Senhor. E o primeiro ensino, na primeira lição sobre o novo mandamento que eu quero trazer para vocês, é que o novo mandamento é apenas para os verdadeiros discípulos. Jesus só começa a falar sobre o novo mandamento e também sobre algumas outras coisas que nós já estudamos nas outras mensagens. Ele só começa a falar depois que acontece esse fato. Aqui do versículo 31, quando ele saiu. Quando Judas sai do meio ali da comunhão dos apóstolos, é que Jesus começa a falar para eles. Um pouco antes, se você for olhar o contexto, Jesus já havia identificado ali a Judas como traidor, e ele disse, olha, o que tem de fazer, faz agora, faz depressa. E Judas ali, tomado pela maldade ali, pelo espírito maligno que havia tomado de conta dele, ele nem se dá conta das palavras de Jesus e ele obedece prontamente. Ele nem se deu conta de que Jesus estava mandando ele fazer aquilo que ele estava determinado no seu coração, que era trair a Jesus. Se ele tivesse sido um pouco mais sensível, ele teria dito, Jesus já sabe que eu vou traí-lo, então eu não vou mais fazer isso. Mas Jesus estava obstinado em seu coração a fazer aquilo. E Jesus disse, olha, o que tem de fazer, faz agora. Vai embora. E só após a saída de Judas é que Jesus começa a falar. O que fica evidente para nós é que Judas não era um convertido. Judas não era um discípulo de Jesus. Por isso era necessário a saída dele, do meio ali dos outros apóstolos. E o problema de Judas, meus irmãos, foi que ele não creu em Jesus. E ele não creu de jeito nenhum em Jesus como Messias. Jesus falou ali, pregou aos seus discípulos, fez milagres, curou, fez a multiplicação dos pães, e mesmo depois de todas as evidências que Jesus deu, Judas continuava incrédulo em relação a Jesus. Sabe por que ele estava incrédulo? Porque ele não estava interessado nas coisas espirituais que Jesus tinha a oferecer. Ele estava interessado apenas nas coisas materiais. Apenas, talvez, no dinheiro que o reino que Jesus estava propondo pudesse oferecer a ele ali. Alguma vantagem financeira, alguma coisa. E isso é descrito por João no capítulo 12. Cadê o negócio? Os versículos 4 a 6. Vai falar que Judas ele estava interessado apenas nas coisas materiais. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse, por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso disse, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava.
Quando Maria foi ungir os pés de Jesus, que ela quebrou ali o vidro de perfume, um vaso de alabastro preciosíssimo, que custava talvez aí o equivalente a, sei lá, 5, 10 mil reais. E Judas, preocupado com aquele perfume, ele disse, olha, por que não vendeu isso e deu aos pobres? Porque o dinheiro ia vir para a bolsa e ele poderia tirar o dinheiro da bolsa. Não estava interessado pelos pobres, ele era ambicioso, ele queria lucrar, ele queria se dar bem de alguma maneira. Por isso ele desprezou as coisas espirituais que Jesus tinha para dar. Irmãos, o interessante é que os outros discípulos também manifestaram um interesse por coisas materiais, por coisas desse mundo. Lembra-se que eles até brigaram para saber quem era o maior, quem seria o maior no reino de Jesus. Mas apesar de eles estarem interessados sim em alguma posição, em algum status, eles também estavam interessados nas coisas espirituais. Eles sabiam que Jesus era o Messias. Eles queriam realmente também colher os frutos espirituais que Jesus estava oferecendo. Eles não estavam preocupados só com as coisas materiais, mas parece que Judas, ele só estava preocupado com isso. Portanto, ele não era um discípulo de Jesus. Ele estava no meio dos discípulos, ele se parecia com um discípulo, ele talvez falava como um discípulo, possivelmente ele manifestava alguma coisa, algum dom parecido ali com o que os discípulos faziam, mas ele não era um discípulo. Essas pessoas, meus irmãos, que muitas vezes estão aqui no nosso meio, que também parecem com os discípulos, falam coisas, jargões religiosos, muitas vezes elas não são discípulos verdadeiros. E qual é a evidência de que eles não são discípulos? A maior evidência está em João, em 1 João, capítulo 2 e 19. Vai dizer, eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que se ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Nessa quinta-feira, no tempo de oração, a Andresa, que está lá em cima, ela nem está ouvindo a mensagem, ela falou, ela deu graças acerca de que temos perseverado, dos irmãos que chegaram para ajudar. Mas ela disse, olha, algumas pessoas não ficaram, né? Infelizmente. Ela citou um nome, né? Foram poucas. Aí eu disse, porque a Bíblia diz que alguns estão no nosso meio, mas eles não pertencem ao nosso grupo. Eles não são discípulos. E o destino deles é realmente sair, é ir embora. Eles permanecem por algum tempo, mas eles não ficam por muito tempo. Esse é o caso de Judas. Ele não fazia parte dos discípulos, por isso ele teve que sair. Nem todos, eu quero aplicar isso para a nossa vida, nem todos estarão aptos para cumprir esse mandamento de amar aos irmãos. Por quê? Simplesmente porque não são discípulos de Jesus. Então, o novo mandamento, a primeira lição, é que ele é apenas para aqueles que são verdadeiros discípulos. A gente vai ver lá no final, de novo, esse princípio, lá no 35. Segura aí um pouquinho. A segunda lição sobre o novo mandamento, está aí, a aplicação, né? Nem todos estarão aptos para cumprir esse mandamento, porque não são verdadeiros discípulos. A segunda lição é que o novo mandamento tem a sua base na obra de Cristo. Jesus continua falando que ele vai ser glorificado. E dos versículos 31, a parte B até o 33, nós temos essa base para o novo mandamento. Ele vai dizer, agora foi glorificado o Filho do Homem. E se Deus foi glorificado nele, ele também o glorificará. Irmãos, Judas saiu para entregar Jesus às autoridades dos judeus, para que assim se cumprisse o que ele havia predito acerca da sua morte e ressurreição. Jesus disse várias vezes, importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos judeus, das autoridades, e assim ele vai sofrer muitas coisas, vai ser morto, mas ao terceiro dia vai ressuscitar.
Era necessário que isso acontecesse. Porque somente através da obra redentora de Jesus é que nós podemos cumprir todas essas coisas. Porque primeiro nós temos que tomar posse do sacrifício de Jesus. Jesus precisava ser glorificado. Jesus precisava ser morto e precisava ressuscitar o terceiro dia, para que nós fôssemos salvos e para que assim também tivéssemos essa habilitação para cumprir esse mandamento. Sem a morte de Jesus, não haveria igreja, não haveria a descida do Espírito Santo, não haveria nada a fazer. Então a base do mandamento, do novo mandamento e de todos os outros mandamentos, foi a obra redentora que o Senhor Jesus cumpriu ali, quando ele foi glorificado na sua morte. Além dessa obra de Jesus, da sua morte, a Bíblia fala que somente por Cristo é que nós vamos cumprir esse mandamento. Não é possível eu amar uma pessoa, amar os meus irmãos, sem que Cristo tenha feito isso por nós em primeira mão. 1 João 4, versículo 10 e no versículo 19, não é impossível falar de amor sem recorrer também a 1 João, porque 1 João, ele continua a explicar, ele expande esses ensinos sobre o amor de Jesus, e ele vai dizer em 1 João 4 e 10, está aí para vocês acompanharem: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, dentro dessa obra redentora, Deus nos amou primeiro, e Ele manda Jesus para morrer em nosso lugar, para pagar pelos nossos pecados. E em 1 João 4,19, ele vai dizer: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então a base do novo mandamento é esse sacrifício de Jesus, é esse ato de amor, de Ele ter se entregado. É o amor do Pai em ter enviado o seu Filho para morrer em nosso lugar. Então Jesus estava pedindo algo que Ele mesmo estava fazendo, que o próprio Pai estava realizando. O novo mandamento é algo que faz parte ali também da obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo em nosso favor, para a nossa salvação. Essa é a segunda lição, que a base para o mandamento é a obra redentora de Jesus. A terceira lição nós vamos encontrar no versículo 34 e também no outro texto do capítulo 15, os versículos 12 a 13. O novo mandamento consiste em amar uns aos outros. Ele vai dizer o que é esse mandamento. Só que ele acrescenta uma informação. Ele vai dizer que esse mandamento, esse novo mandamento era amar uns aos outros, mas nos moldes do amor de Cristo. É aqui que eu acho que está o pulo do gato, como se diz. Por que Jesus se referiu ao amor como um novo mandamento? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. Será que esse mandamento não era conhecido pelos discípulos? Era algo novo, né? Ninguém sabia que precisava amar uns aos outros. Será que foi por isso? Eles não sabiam? Na verdade, não é isso que a Bíblia nos mostra, porque o mandamento de amar o próximo já estava na lei. Já estava em Levítico 19, 18. Vai dizer: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. O mandamento de amar o próximo já era conhecido pelos judeus. Era um dos mandamentos ali da lei, foi deixado em Levítico. E outro fato interessante é que o próprio Senhor Jesus já havia falado desse versículo de Levítico. Ele já havia citado essa passagem. Lá, já próximo da sua morte, quando ele vai a Jerusalém, ali na última semana, acontece ali uma série de perguntas, de pegadinhas, e um dos escribas ali, para experimentar Jesus, ele lança a pergunta: Senhor, e aí, Senhor, qual é o maior dos mandamentos? Aí Jesus vai responder lá em Marcos, capítulo 12,
versículos 28 a 31, tá, eu deixei a passagem toda para a gente pegar o contexto. Diz o seguinte: chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles e vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal dos mandamentos? E respondeu-lhe Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de toda a tua força. E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Jesus já havia dito isso, já havia ensinado aos seus discípulos sobre esse mandamento. Mas depois daquele momento em que Judas sai, ele diz que já haveria um novo mandamento. E ele fala justamente sobre o amor. Eu fiquei aqui, pensando sobre isso, matutando, olhei em comentários, e eu não vi ninguém comentando sobre isso. E eu cheguei a uma conclusão de que o novo mandamento, ele se torna novo porque Jesus estabelece um novo padrão para o amor. Antes era amar o próximo como a ti mesmo. Mas no novo mandamento, Jesus disse: amarás uns aos outros como eu vos amei. Havia um outro padrão. Jesus modifica ali um pouco o mandamento e estabelece uma novidade. Que haveria um padrão a ser seguido, que era o seu próprio amor. Interessante que Jesus gostava de fazer isso. Jesus gostava de expandir os mandamentos. E lá no discurso, ouviste que foi dito: não matarás. Ele disse: eu, pois, vos digo que aquele que já falar alguma coisa, alguma ignorância ali, alguma palavra dura contra o seu irmão, você está no seu coração cometendo assassinato. Olha só que coisa. Jesus, ele modificava um pouco, ele expandia, ele dava outro significado, porque ele estava querendo pegar a essência, aquilo que deveria estar no coração, e não apenas os atos externos dos fariseus ali, dos judeus. E em outro mandamento ele disse: ouvistes, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que aquele que olhar com intenção impura, no seu coração já adulterou. Jesus, ele sempre fazia isso, ele expandia. E no novo mandamento ele faz mais ou menos parecido. Ele disse: olha, agora vocês vão amar como eu vos amei. E eu comecei a pensar acerca desse amor de Jesus. Algumas características desse amor. Tem várias características. Eu queria apenas selecionar duas. Eu até citei essas características no casamento da Anívia com o Fernando. O amor de Cristo, a Bíblia vai mostrar que ele é um amor incondicional. O amor incondicional é aquele amor que ele não espera algo em troca. Ele não requer uma contrapartida para que ele aconteça, certo? Jesus amou incondicionalmente. Porque se ele fosse amar por alguma coisa boa que pudéssemos fazer, estávamos todos perdidos. Porque a Bíblia diz que não há nenhum justo, não há nenhum sequer, não há quem faça o bem. Nós somos ingratos, nós somos pecadores. Se Jesus fosse esperar algo em troca, nós estaríamos perdidos, porque certamente não teríamos como atingir essa expectativa. Então o amor de Cristo é incondicional. Não é por nada que tenhamos feito, é simplesmente pela sua graça. A segunda característica que eu pensei para trazer para nós é que o amor de Cristo é sacrificial. É aquele amor que, além de ele ser incondicional, ele está disposto a perder algo para ser colocado em prática. É aquele amor que se doa ao extremo, a ponto de perder. Qual é a maior prova do amor sacrificial de Cristo? É que Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus se sacrificou, ele deu a sua própria vida. No texto lá de João 15, versículo 12 a 13, que nós lemos também aqui, ele vai também lançar luz sobre esse padrão
do seu amor, para que nós amássemos também uns aos outros. Ele diz, o meu mandamento é esse, ele repete, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Isso é o que significa um amor incondicional, um amor sacrificial. É o maior amor que pode haver. Jesus, ele dá o padrão e ele mesmo explica qual é esse padrão. Ninguém tem maior amor do que o meu, porque eu vou dar a minha vida por vocês. Eu vou morrer em favor de vocês. E se Jesus estabelece esse padrão, esse deve ser o nosso amor uns pelos outros. Irmãos, a gente tem que pensar sobre isso. Esse padrão é muito elevado. Esse padrão é altíssimo. Por isso que ele coloca isso como um novo mandamento. E nós precisamos alcançar esse mandamento. Nós precisamos refletir sobre isso. Se nós realmente temos feito o que é necessário para alcançar esse amor. Eu vou falar mais um pouquinho disso daqui a pouco, mas eu quero passar agora para a quarta e última lição de hoje. O novo mandamento, ele é o distintivo do verdadeiro discípulo. Lembra que eu falei lá no começo? Tá aqui, eu tinha colocado aqui, esqueci de passar. O amor de Cristo é incondicional. O amor de Cristo, ele é sacrificial. Irmãos, a quarta e última lição é que o novo mandamento, ele é o distintivo do verdadeiro discípulo. Eu falei que o Espírito Santo é a identidade, também é a habilitação. A habilitação também serve de identidade, né? Legal, né? A ilustração. Aí, Jesus Cristo é a videira, né? Nós precisamos estar nele. A oração é a chave para o sucesso da missão. E o amor é o distintivo do discípulo. O que é um distintivo? Distintivo é aquele objeto que o policial chega e ele diz assim, ele nem precisa dizer, às vezes ele bota aqui, né? Nos Estados Unidos ele anda com a estrela do xerife, o cara de longe olha e diz, olha, ali é policial, ó. Ali a estrelona brilhando ali. Então o cara chega e dá uma carteirada, né? Bufo. Distintivo. É aquilo que mostra às pessoas quem você é, que fica evidente na sua vida, que elas vão reconhecer quem você é. E Jesus falou, muito interessante, no final aí da nossa passagem, no versículo 35, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Isso aqui é lindo, isso aqui é desafiador para nós. Quando nós olhamos isso aqui, né, deve nos levar a uma reflexão. Quando o mundo olha para a igreja, ela consegue dizer, olha, aquele grupo ali é discípulo de Jesus. Aí vão perguntar, por que você diz isso? Porque eles amam uns aos outros. Eles cuidam uns dos outros. Está evidente ali. Quando eu chego lá, eu consigo sentir isso. Eles são discípulos de Jesus. Essa é a forma que Jesus disse que seríamos reconhecidos. Não sou eu que estou dizendo, não, é a palavra de Jesus. Mas o testemunho que nós ouvimos das pessoas, um dia desse chegou uma pessoa aqui e disse, não, eu fui para a igreja tal, e eu cheguei lá e ninguém falou comigo. Eu fui embora. E eu disse, foi essa igreja, eu conheço a igreja, né? Eu não fui dessa igreja, mas eu conheço o pastor de lá. Eu disse, rapaz, eu vou falar com o pastor de lá. Porque isso não pode acontecer. Isso acontecia também na outra igreja, da qual eu fiz parte há muito tempo. E eu tentava fazer a minha parte. Às vezes chegava um jovem, eu era líder lá do Ministério de Jovens, e eu ficava olhando no culto para eu abordá-lo, né? E às vezes eu ficava vigiando, porque tinha uns que saíam tão rápido, e às vezes eu levava 2 cultos para eu conseguir abordar eles. Um desses jovens que eu abordei lá, fazendo isso, para falar, para convidar para a mocidade, ele vai vir dar o estudo aqui no próximo domingo, se Deus permitir.
E era uma coisa que as pessoas reclamavam, que os jovens entravam e ninguém falava. E depois eu vou falar com todos os jovens que entrar aqui. A igreja era grande e eu ficava monitorando e falava. E a Raíssa dizia, tu não tem vergonha não. Eu disse, vergonha é roubar e não levar. Não é isso não. Vergonha é roubar e matar. Eu vou ter vergonha de falar com as pessoas. Eu disse, eu não consigo fazer isso. Né? Está aí ela de testemunha desse, mesmo na hora que eu falei dela. E eu fazia isso. Às vezes eu tinha vergonha, mas a gente tem que ser sem vergonha para fazer o que é bom. A gente deve ter vergonha de fazer o que é ruim. E às vezes a gente não tem. E, irmãos, esse deve ser o nosso distintivo. O amor. E eu fico perguntando, será que nós realmente entendemos a seriedade do que Jesus disse? Jesus não disse que seríamos conhecidos pela nossa pregação fervorosa. Ele não disse isso. Ele não disse que seríamos reconhecidos pela nossa doutrina excelente, pela a nossa escatologia, pela nossa eclesiologia, sei lá, soteriologia, pela nossa teologia muito polida, muito alta, pelos livros que lemos ou que escrevemos. Ele não disse isso não. Ele disse que seríamos reconhecidos por todos se amássemos uns aos outros. O problema das igrejas, na maioria delas igrejas conservadoras, tradicionais, é que elas não lembram, não atentam para esse último discurso de Jesus. Elas querem doutrinas, elas querem coisas bonitas, pregações maravilhosas, contextos, né, coisas realmente impecáveis, mas se esquecem do amor. E Jesus disse que o principal seria o amor. O próprio apóstolo Paulo disse que haveriam 3 coisas que nunca passariam. Seria o quê? A fé, a esperança e o amor. Mas dos 3, qual seria o maior deles? O amor. Mas as pessoas se esquecem do amor. As igrejas se esquecem, deixam passar batido. Por isso que as pessoas não nos reconhecem como discípulos de Jesus. Eu quero recorrer de novo a João, 1 João capítulo 4, 7 a 8, para a gente entender a seriedade do princípio. João expande um pouquinho, ele até coloca em outro patamar, mais sério ainda. Ele diz, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Aquele que não ama, João vai dizer que sequer conhece a Deus. Aquele que não ama não pode ser um discípulo de Jesus, porque é impossível. Deus é amor. E se não amamos, é porque não somos discípulos de Jesus. E se não somos discípulos de Jesus, vamos ter que fazer como Judas. Vamos ter que sair. Não pertencemos a esse lugar. Infelizmente, isso é muito duro, isso é muito pesado. Mas é a realidade. Precisamos amar como Cristo nos amou. Irmãos, eu vou concluir. Dentro dessa conclusão, eu ainda quero abordar algumas coisas. Mas eu vou resumir aqui os 4 princípios. Amar é para os verdadeiros discípulos. O amor é baseado na obra de Cristo, tem a sua base nessa obra de Cristo e do Pai. Amar, o amor deve ser nos moldes do amor de Cristo. E 4, o amor é o distintivo do verdadeiro discípulo. Depois vocês perguntam ao Darlan, os 4 pontos, né? A Camila nem veio hoje, né? Vou perguntar a Camila também. Depois eu vou mandar essa mensagem. Eu prometo que eu vou mandar ela essa semana, se Deus permitir. Lá no YouTube. Então, meus irmãos, o texto de João, capítulo 7, ele vai continuar. E ele vai colocar, né? A gente leu até aqui, ó. Que aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Mas a passagem vai continuar. E diz o seguinte, você pode acompanhar aí, ó. Nisto se manifestou o amor de Deus, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele.
Nisto consiste o amor. Ele vai dar agora uma definição de amor para nós. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Está vendo? Ele pega o ensino de Jesus e ele aplica. Nós devemos amar da mesma forma que Deus nos amou, que Cristo nos amou. E ele vai concluir: ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Atenta aqui no que ele diz. Ninguém jamais viu a Deus. Mas tem uma maneira das pessoas verem a Deus. Qual é? Se nós amarmos as pessoas vão olhar para nós e elas vão ver a Deus. É a mesma coisa que Jesus disse: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. O amor é necessário, porque as pessoas, além de ver discípulos, vão ver o próprio Deus na nossa vida. Já pensou a importância? Eu vou concluir com mais uma aplicação. Como está o meu amor pelos meus irmãos, pelo meu irmão? O amor, ele não deve ser mostrado com palavras, mas com atitudes de misericórdia, com cuidado, com investimento. Quem foi que disse isso? Quem foi que ensinou sobre isso? Quem foi que nos deu ali uma ilustração maravilhosa, a melhor que poderia haver? O próprio Senhor Jesus. Lucas, capítulo 10, esse texto não está aí, mas quem quiser abrir, pega lá, não vou ler tudo. Dos versículos 37 até dos versículos 25 até o 37, Jesus é indagado ali pelos aqueles homens que queriam testá-lo e fazem uma pergunta interessante para ele. Olha só, Lucas 10, 25. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Alguém pede só para baixar um pouquinho lá? Eu acho que já baixaram, né? Será que ouviram? Acho que as crianças que estão falando alto, né? Então vamos lá, versículo 26. Eu vou terminar com isso aqui, segura aí só mais 2 minutinhos. Ó. Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como interpretas? Aí sabe o que o fariseu vai dizer? A mesma coisa que Jesus falou lá naquele episódio de Marcos. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí o fariseu ali, não satisfeito, ele disse: Senhor, o que o Senhor está querendo dizer com o próximo? Quem é esse meu próximo, Senhor? Aí Jesus pegou ele. Ele queria pegar Jesus e Jesus pega ele. Jesus era o rei das pegadinhas, ao contrário, né? Jesus, ele pegava a pessoa. Mas Jesus lançou uma história. Disse: olha, certo homem, judeu como você, não tão bom quanto você, mas ele era judeu. Ele se machucou no caminho, pegaram o pobre, os salteadores vieram, bateram nele, deram porrete nele. Ele ficou lá, quase morto, sangrando no chão. Aí sabe quem foi que passou? O sacerdote, com a estola, com aquela roupa branca, né? Com aquele negócio na cabeça. Passou lá e disse: não posso pegar em sangue, porque eu sou sacerdote. Vamos contaminar. E passou de largo. Aí depois passou um levita, né? Que era o segundo lá em autoridade, que auxiliava os sacerdotes, que faziam o serviço do templo, que eram os músicos da época e tudo. Aí o levita passou e disse: não posso, né? Também, isso não é para mim, eu vou embora. Aí passou um terceiro homem, que era quem? Um samaritano. Aí Jesus pegou o judeu. Porque o samaritano, ele era desprezado pelos judeus. Os judeus nem sequer passavam dentro do território da Samaria, para não ter que cruzar com eles.
Aí o que é que o samaritano faz? O samaritano pega aquele homem, o samaritano ajuda, o samaritano não somente ajuda, mas ele também cuida das feridas. E não somente cuida das feridas, ele investe, ele puxa o dinheiro do bolso e diz, olha, fica aqui com esse homem, que eu vou pagar a despesa. E aquele samaritano fez o que os outros deveriam ter feito. E Jesus pergunta a ele, agora você vai me responder? E aí? Qual dos três é o próximo daquele homem? O homem. O que usou de misericórdia. Então vai e faz o mesmo. O amor, ele não é apenas de palavras. Ele não é apenas para aqueles que externam a santidade, que externam a religiosidade. O amor é para aqueles que fazem de fato, que fazem na prática, que ajudam, que cuidam, que carregam nos ombros, que investe na vida das pessoas. Esse é o padrão. Essa é a forma que deve ser feito. Depois de uma ilustração dessa, nós temos que refletir de novo na pergunta. Como está o amor pelos irmãos? O amor está no padrão de Cristo? Ou está apenas lá no padrão dos judeus, dos escribas, dos sacerdotes? Eu quero encerrar com esse texto. Vamos ficar de pé, vamos ler 1 João. Eu coloquei aí 3:18. Que possamos ler esse versículo, que possamos refletir e que venhamos nós também a fazer a diferença. Vamos ler juntos 1 João 3:18. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Vamos ler de novo? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Amém? Pai querido, graças te damos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos dá o privilégio de sermos discípulos de Jesus. Discípulos teus, discípulos do Mestre. Mas só podemos, ó Deus, mostrar que somos verdadeiros discípulos se estivermos cumprindo essa palavra. Se estivermos manifestando nas nossas vidas esse amor, Deus. Vamos ter que nos desgastar. Vamos ter prejuízo. Vamos ter, ó Deus, muitas vezes ingratidão. Mas nós vamos fazer porque o Senhor assim determinou. Se o Senhor colheu ingratidão, se o Senhor colheu muitas vezes ali perseguição, assim nós vamos fazer também, porque nós não somos melhores do que o nosso Senhor. Nós devemos ser obedientes e devemos fazer aquilo que o Senhor mandou, custe o que custar. Nos ajuda, ó Deus. Sabemos que o padrão é muito alto e que precisamos, ó Deus, da tua graça. Mas nos dá, ó Deus, pelo menos a vontade de fazer. Essa é a nossa oração. Nos dá a vontade, ó Deus, de fazer isso. Desperta o nosso coração, porque esse é o primeiro passo. E assim, ó Deus, vamos dar um passo de cada vez. Sabemos, ó Deus, que muitos não vão estar interessados nesse amor. Mas traz, ó Deus, aqueles que são verdadeiros discípulos. Assim te oramos, em nome de Jesus. Amém.